pelo Carioca, Flamengo e Boa Vista. E o Flamengo conseguiu uma vitória de 3-0 em cima do adversário. Vamos dar uma olhada nos gols. 18 minutos, gol do Flamengo. Depois do escanteio, a bola fica viva. E aí o Rodinei pegou de primeira ali para abrir o placar 1-0. Na falha ali de Rafael no lance, né, gente? Aos 36, gol do Flamengo. O Diego cobrou a falta com categoria e ampliou em volta redonda, 2-0. Aquele soquinho no ar igual do Folha, né? 42 minutos, gol do Flamengo novamente. Paquetá cobrou falta também com categoria e fez o terceiro golaço aí do Flamengo, 3-0. Resultado importante para o Flamengo no Campeonato Carioca. Lembrando que também amanhã ainda tem clássico no Campeonato Paulista, tem São Paulo e Palmeiras. Daqui a pouquinho a gente vai falar disso aqui no Central Fox. Inclusive, teve torcida presente também no São Paulo. Os dois centros de treinamentos são separados. Paulo César Carpegiani, Flamengo venceu no Carioca 3-0 sobre o Boa Vista. Agradecido porque por essa frequência que ele teve conosco e vai ter essa continuidade. Hoje, no primeiro tempo um pouquinho mais sonolento, né, com poucas chances de gol de lado a lado. No segundo tempo o Flamengo apertou um pouco o ritmo e aí conseguiu a vitória com mais tranquilidade. Qual a sua avaliação sobre essa partida? Bom, eu vejo o futebol uma imposição de uma maneira de jogar sobre a outra. Isso eu acho que é uma partida, eu a defino assim. Então você, quando tem no outro lado uma equipe que há 3, 4 dias fez uma partida belíssima contra o Vasco da Gama e nós não encontramos essa facilidade. Nós enfrentamos um time bastante fechado, esporadicamente eles tiveram um ou outro contra-ataque, mas sempre foi uma equipe muito segura. Talvez a aceleração, um pouco mais iniciativa que nós conversamos no intervalo que nós tivemos no segundo tempo, modificou totalmente o jogo. Então você não encontra, o jogo sai do 0-0, você tem que começar a tornar a partida fácil tentando buscar, criar as oportunidades. E o que aconteceu no primeiro tempo? Um time extremamente fechado, e faltou um pouquinho mais de iniciativa, acelerar um pouco mais, e desde o princípio, no retorno, no segundo tempo, fizemos isso. E foi a diferença do primeiro e do segundo tempo. A gente viu duas belas cobranças de falta, né, do Diego e também do Paquetá. Qual que é a importância dessa arma para quem tem pela frente uma competição muito equilibrada como a Libertadores, por exemplo? Nós temos isso e temos a bola parada também muito forte. Hoje fizemos uma belíssima jogada também de escanteio ali, uma bonita jogada. Então você treina, na medida que os jogadores vão jogando, ao natural eles vão sentindo mais a vontade. Hoje, no segundo tempo, os laterais principalmente tiveram iniciativa, foram bem soltos, né? E quando você encontra esse tipo de time do outro lado, é necessário que tenha uma iniciativa, que você tenha pelos flancos a abertura do outro time, e nós tivemos bastante isso no segundo tempo e que facilitou um pouco. Não que o outro time tenha facilitado, não. Nós impusemos isso e o mérito foi totalmente deles, principalmente no segundo tempo. Mas no primeiro tempo foi uma equipe muito segura, também encontrou um pouco de dificuldade devido ao ferrolho que o time adversário formou no primeiro tempo. Voltaram. Você falou que esse time precisava jogar para ir ganhando um pouco, mas acho que o time já apresentou uma evolução depois do jogo da Liga, pretende usar esses times lá mais uma vez contra o Macaé, ou essa possibilidade de tomar a questão da velocidade da viagem? Parece que o Diego levou o terceiro cartão e nós temos um pessoal de excelente fisiologia, vamos ver, porque nós temos gostaria de ter trazido até o Gustavo, um dos preparadores, um dos responsáveis por essa parte também, e já me fez a colocação de que você tem alguns jogadores que vão jogar 5 ou 6 partidas seguidas. Então, talvez na apresentação amanhã a gente tenha a possibilidade de ter uma verificação e pode ser que tem uns e outros aí que talvez não tenham essa possibilidade de começar o jogo.
Você segue acompanhando a entrevista coletiva do técnico Paulo César Carpegiani depois da vitória do Flamengo 3-0 sobre o Boa Vista essa noite em Volta Redonda. Vamos acompanhar. O primeiro tempo, devido às dificuldades do adversário, tirou os espaços. Quando você enfrenta uma equipe do meio para trás, fica muito difícil você encontrar os espaços. Tem que ter paciência, porque senão, se você não rodar essa bola, não tiver jogado nas entrelinhas do adversário, você acaba propiciando um contra-ataque. Então tem que ser uma equipe segura, uma equipe tranquila, e nós, no final do primeiro tempo, aí uns 15, 20 minutos, nós aceleramos demais, tá? Nos afobamos, e isso foi o fator diferencial do segundo tempo. Foi uma equipe muito segura, conseguimos entrar nas entrelinhas do adversário e aí nós conseguimos chegar até com uma certa facilidade. O diferencial foi esse, do primeiro para o segundo tempo, falando bem claramente para vocês. É isso, Paulo César Carpegiani, depois da vitória sobre o Boa Vista 3-0, mas a gente fala mais da vitória agora do Corinthians 1-0. Quem é que está falando por lá, Karine? Luca, o atacante do Timão, está falando, a gente acompanha. Não costuma errar, né? Mas... Agora a gente escuta o Diego, meia do Flamengo, que também marcou nesse placar de 3-0 em cima do Boa Vista. Sim, a importância, vencer é sempre muito bom. Eu acredito que hoje fizemos um primeiro tempo não muito bom, né? Com pouca precisão nos passes. E quando você está com uma equipe, joga contra uma equipe que está com 11 jogadores atrás da linha da bola, se você não tiver precisão, você sofre muito. E foi o que eu senti. Já no segundo tempo fizemos muitas coisas boas, conseguimos um placar muito bom. E eu acho que temos que continuar nesse caminho. Estamos na direção certa, temos um foco grande na Libertadores e para isso temos que seguir evoluindo. Mas eu saio daqui hoje muito feliz e satisfeito com o resultado. Como é que foi esse vestiário, principalmente com o Júlio César? A gente entrevistou ele na saída do campo. Sorriso de garoto ele estava. 38 anos, parecia que ele estava fazendo seu primeiro jogo na vida. Foi extremamente prazeroso, cara. Nós conversamos ali depois do jogo. Eu acho que hoje é o dia dele, né? À noite, nesse caso aqui. Eu procurei expressar toda a minha admiração por ele, porque às vezes a gente, no dia a dia, a gente acaba esquecendo que estamos diante de um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, um dos maiores goleiros do mundo, né? Um jogador que disputou 3 Copas do Mundo, campeão da Champions League, enfim, é uma referência para nós todos. Então, foi muito bom estar participando desse momento tão especial da carreira dele. Como eu falei, nós queremos trilhar esse caminho, né, de sucesso que ele teve dentro da seleção, especialmente aqui no Flamengo, uma carreira vitoriosa por onde passou. Então, é um cara muito humilde e que nós temos o grande prazer de trabalhar com ele aqui. Valeu. A gente sabe que, cara, ele estava emocionado. Feliz, muito feliz antes do jogo, inclusive, emocionado, né? E aí a gente dá para sentir o porquê que ele chegou onde chegou, né? Porque tem muita humildade, né? De volta aqui ao Flamengo e veio para um jogo aqui, fez esse jogo o jogo mais importante da vida dele. Então isso é sensacional e por isso que toda a minha admiração e respeito por ele. A gente sabe que a situação no Campeonato Carioca já é um pouco mais tranquila para o Flamengo, mas tem aí o segundo jogo da Libertadores batendo na porta, né, na semana que vem, fora de casa. Em que estágio chega esse Flamengo para esse duelo contra o Emelec? Não, chegamos preparados, sem dúvida nenhuma. Agora a Libertadores, cada jogo tem as suas complicações, porém nós estamos confiantes e a vitória traz ainda mais confiança. Sabemos que temos que ir lá e fazer um grande jogo e para isso temos que, como eu disse, cada dia procurar evoluir naquilo que for preciso, porque é um campeonato que não aceita muitos erros, né? Então nós temos que nos concentrar nisso, mas tenho certeza que chegaremos lá preparados. Qual gol de falta foi mais bonito, o seu ou do Paquetá? Aí eu sou suspeito, né? Deixo para vocês aí elegerem, mas sem dúvida nenhuma o mais importante é que as duas entraram, né? Valeu. Depois do Diego, vamos agora com o zagueiro Juan. Me sinto feliz e orgulhoso de poder participar mais ainda desse final de carreira do Júlio, né? Começamos juntos, né? Não só no Flamengo, mas no futebol. A gente começou desde cedo o futebol. Salão, sempre jogando junto. Crescemos, né? Acostumado a ele olhar na frente e me ver e olhar para trás e ver ele, né? E graças a Deus, nesse final de carreira a gente pôde ainda viver essa emoção junto. Bom, o Boa Vista não atacou tanto, mas teve algum momento ali que o Júlio deu bronca, fez como que ele fazia no passado, que eram outros tempos entre os anos 2000 e 2004? Ele fala muito, né? Orienta muito. O Júlio, assim, tirando esse lado rubro-negro, esse lado
de toda a história que ele tem para terminar a carreira. O Júlio César, um dos melhores goleiros da história do futebol brasileiro, né? Quem sabe mundial. Por muito tempo jogou em altíssimo nível no futebol mundial, 3 Copas do Mundo, ganhou tudo como jogador. Uma referência para os mais jovens, uma referência para a geração dele, né? Então, como eu falei antes, é um prazer não só poder jogar junto, mas conviver diariamente nesses 3 meses que vai passar com a gente dentro do vestiário. Acho que o pessoal mais novo também, conhecer um pouquinho dele e ver ainda a emoção que sente em vestir de novo a camisa do Flamengo, em jogar futebol. A gente sabe diariamente o sacrifício que ele faz para estar bem. Acho que antes do jogo, né, eu fiz questão que ele fosse o capitão hoje, acho que era o dia dele. E fez um discurso realmente emocionado, né? Que a gente pôde ver o quanto ele está sentindo esse momento final de carreira, o quanto ele está emocionado depois de jogar de novo com o Flamengo. Agora a gente volta para a Arena Corinthians, onde o Ralf está falando, ele que fez a primeira atuação desde que retornou